A frase dela é a seguinte: eu não me interesso pelo que as pessoas pensam, eu me interesso pelo que elas sentem. Magliane era uma artista negra, mulher e pobre. Isso, de uma certa forma, travou algumas vezes o trabalho dela, mas eu diria que foi também o cadinho no qual nasceu a obra dela, que ela dizia, uma obra feita para incomodar. Então tem essa simplicidade de ser, mas ao mesmo tempo era uma pessoa assim complexa, uma pessoa que não era fácil, uma pessoa altamente sofisticada e culta. Com certeza, uma personalidade muito única, muito autêntica, muito direta, afiada, que é uma força semelhante à que vai se localizar na obra. Mostra que a obra também não é descolada dessa personalidade. A própria trajetória dela é interessante também. Ver como a família apoiava o trabalho dela. Meu pai deu força desde sempre. Desde sempre. Desde quando ela era criança, que ela já gostava de desenhar, pintar, e ele sempre deu força. Meu pai construiu um ateliê para ela. E me lembro dela pintando. Eu ficava lá com ela muitas vezes. Dá uma saudade, que a gente era bem unida. Depois ela viajou muito, né? Foi embora, ficou um tempão. Os primeiros quadros que ela pintou, ela usava areia, terra, a tela era sacos de farinha e os batidores eram feitos de madeiras e as molduras, madeiras que o pai dela recolhia. O pai dela era um funcionário público, mas ele fazia aquele trabalho de carpintaria para apoiar aquela filha que estava cursando uma faculdade. Ela foi aluna do Ado Malagoli, ela começa a trabalhar em 64, só que ela tem um período em que ela trabalha muito também com teatro. Como atriz, como cenógrafa e como figurinista. Ela era o que se diz hoje de artista múltipla. Ocorre ali no início dos anos 70 uma certa insegurança, ela não encontra um resultado à altura do que ela esperava. Então ela acaba destruindo muitos trabalhos e por isso há uma certa lacuna entre a fase anterior e o que vem depois desse momento. E realmente é uma mudança muito profunda no trabalho dela. Mas a gente dizia, Magliane, quem sabe tu faz outra coisa para ganhar um dinheirinho, depois tu faz arte. Tu faz arte no outro tempo, na metade do dia. Aí ela trabalhou um tempo no jornal, né? E ela se dividia entre atividade de ateliê, exposições, salões e como diagramadora nas diversas redações que ela trabalhou. Esse trabalho dela nas redações, num período que era um período bastante conturbado, porque a gente tinha uma pressão política muito grande, então toda essa vivência dela se reflete no trabalho dela. Em 77 ela encontra o repertório dela que ela vai usar a vida inteira, no qual ela vai tratar muito da questão da mulher, do feminino, sendo que é importante ter em mente que a Magliane, ela fugia das questões políticas,
porque ela dizia nitidamente: eu estou interessada no ser humano, nos problemas internos do ser humano. E ela sempre reagiu a essa questão de ser colocada num nicho como negra, como mulher negra, como pintora negra. Ela nunca concordou com essa qualificação. Ela trata da solidão do ser humano. A solidão é negra? Não. A solidão é preta? A solidão não tem pátria, não é uma bandeira. Ela faz 2 exposições, uma em 77 e outra em 80, e ela cresce, nesse período da metade da década de 70, ao início de 80, ela cresce de um modo, artisticamente falando, assim, assustador, muito grande. O trabalho dela fica uma coisa assim que a cidade, o meio não absorvia, não entendia. E era imperioso que ela mudasse de cenário. Ela foi assim, ser um parafuso lá naquela engrenagem de São Paulo, completamente desconhecida, para achar o seu lugar, o seu espaço. Na nossa galeria Tina Zappoli, ela fez 5 exposições individuais, além de ter participado em quase todas as grandes coletivas da galeria, mas os anos 80 foram muito importantes na difusão da obra dela, porque também a galeria conseguiu extrapolar as fronteiras. Nós levamos uma exposição dela para São Paulo, para Paulo Figueiredo, que era a galeria em São Paulo na época. Ela sempre tem uma relação muito difícil com São Paulo, no sentido de que ela se sente muito oprimida pela cidade, mas sem dúvida é um período assim excepcional da obra dela. E aí então nos anos 90 ela resolve mudar para Tiradentes, Minas Gerais. Foi viver em Tiradentes porque ela queria ter um espaço de calma, de sossego, de trabalho, para fugir daquele burburinho todo de São Paulo. Aí ela vai para essa cidadezinha que é pequena e tal, e isso acaba que não foi uma boa opção para Magliani. Embora o trabalho dela tenha coisas interessantíssimas, a gente mostra aqui, inclusive, também na exposição, as cabeças que ela faz, que ela aí está trabalhando junto com madeira e papier-mâché, mas afasta ela do circuito de arte. E aí ela deixa de ter contato com as pessoas, deixa de ser lembrada para as exposições, e eu diria que começa um processo de apagamento da Magliani. Quando chega aí no final de 96, ela resolve ir embora, e aí então ela tem um suceder de viagens. Ela muda para São Paulo, depois ela muda para o Rio, ela passa por Cabo Frio. É um período meio conturbado de mudanças que naturalmente se reflete em menos produção. Ela foi um ser errante que andava de cidade em cidade, e aí foi uma desgraceira, porque metade das obras ela perdia, outras ela dava. Era muito uma artista assim do século XIX, nem do ou início dos anos do século XX. Ela era uma artista no sentido romântico. Ela não organizava a obra dela como uma empresa. Ela era a pessoa assim mais dispersa possível, porque ela produzia muito e não tinha um feedback, alguém por trás, como ela veio ter no final da vida no ateliê Estúdio 19, que ela era uma das integrantes junto com o Júlio Castro. Nos anos 90, ela era meio que convidada, assim, eu puxava ela para essas ações que a gente desenvolvia juntos, mas se constituir como uma artista produzindo naquele espaço foi a partir de 2000, 2001. E aí, assim, muitas ações em conjunto, muito trabalho desenvolvido. E através desse trabalho do Estúdio 19, ela vai para a Europa pela primeira vez, expõe fora do Brasil, então ela tem um momento de um reconhecimento de outra forma, que ela fica muito contente com isso, né? E aí o último trabalho da Magliani, que é muito curioso, já em 2012... predominava o preto e branco, essas figuras em retratos, né? Esses retratos metafóricos, assim. Tem muito
desse fator surpresa. A Magliane era muito de surpreender a gente. O trabalho da Magliane, ele é um trabalho expressionista, sem dúvida um trabalho de raiz expressionista, e a gente tem muitos artistas expressionistas importantes, como o próprio Iberê. Em outubro de 1992, Iberê concedeu uma longa entrevista à Folha de São Paulo. Magliane teve acesso, se sentiu tocada e enviou uma carta ao Iberê. E envia junto um pequeno guache com uma figura que para ela lembrava a imagem de Iberê. Ele via nela uma potência semelhante à dele, especialmente a paixão pela pintura, que ambos falam sobre isso. Não há o que discutir em relação à trajetória da Magliane, na medida em que a instituição abraçou a obra. Isso é uma instância de consagração, de cristalização, com o aval do Iberê Camargo. Então, nesse aspecto não há mais o que discutir, porque ele próprio eleva a Maria Lídia Magliane à condição de um artista do seu próprio nível. Mas o fundamental agora, essa revisão da obra da Maria Lídia, é porque eu concretamente acho que pelo menos assim 2 gerações não conhecem a obra dela. Trata-se de uma exposição histórica, que ela já nasce histórica. Já se passam mais de 40 anos desde a última retrospectiva ou da última grande exposição de Magliane. Por isso nós realizamos também 2 seminários. Foram reunidas 12 pessoas ligadas a Magliane, ou pela amizade, ou da época da universidade, pela atuação no teatro, nas redações de jornal, e que ajudaram a trazer luz sobre esses diversos aspectos da personalidade e das áreas de atuação de Magliane. Mas eu diria que o trabalho da Magliane tem, como todo o trabalho de todo bom artista, tem uma densidade particular, né? Depois que você olhar essa exposição, você sempre reconhecerá um trabalho da Magliane, porque mesmo as mais diferentes fases dela tem algo que liga muito fortemente. E você vendo o conjunto de obras, você identifica isso. De um rigor com a vida, né? De uma exigência com as coisas, de pensar o mundo como um mundo em que a arte ela pode ser reveladora. Acima de tudo, um ser humano assim enorme, isso está na obra, né? Isso está na obra, né? E assim ela teceu toda a obra dela. É uma colcha de retalhos costurada por ela, né? Fio a fio. Para a gente puxar o fio da obra da Magliane e colocar ela no lugar que ela merece. Isso é uma das mais importantes artistas brasileiras.